O tema do nosso programa de hoje é As Portas de Biná. Biná, com H no fim, do hebreu, significa inteligência, conhecimento, sabedoria. E as portas de Biná são as 50 portas da sabedoria que formam as 50 passagens para o conhecimento superior ou divino. Os caminhos do conhecimento são ligados entre si, mas estão ramificados como espécies de galhos da árvore do conhecimento e derivam de 5 troncos principais. Existem, assim, 5 portas de Biná principais, e cada uma delas dá passagem a mais 10 portas, totalizando as 50 portas de Biná ou 50 portas da sabedoria. Em cada uma das 5 portas principais está escrito o nome de uma raça-mãe ou de um estado de consciência da humanidade sobre toda uma experiência evolutiva, e que se alcança ao se passar uma a uma pelo conjunto das 10 portas. Na primeira porta está escrito Adâmica, na segunda Hiperbórea, na terceira Lemuriana, na quarta Atlante e na quinta, a última, Ariana. Quem abre cada uma das 5 portas principais é sempre um grande avatara, o iniciador de um grande ciclo racial. E quem abre cada uma de suas 10 portas seguintes que se seguem é um avatara ou então um manu, condutor de um povo. E sempre que abre uma porta, o avatara traz as regras ou as chaves das 10 portas, sintetizadas pelos 10 mandamentos, como trouxe Vaisvavata no início da raça ariana, há 850 mil anos atrás, na meseta do Pamir, na cordilheira do Himalaia, na Índia. Mandamentos que foram gravados numa pedra, na pedra de Asgard. Também como trouxe Moisés, 1250 anos antes de Cristo, ou seja, há 3250 anos atrás, os 10 mandamentos gravados na montanha Horebe ou Morebe, no deserto do Sinai, correspondentes a 10 regras para fugir da ira de Deus, evitar as 10 pragas que através do mesmo Moisés o Eterno aplicou ao faraó e ao seu povo para libertar o povo judeu da escravidão e começar o episódio do êxodo pelo deserto. Também como trouxe Patanjali, 700 anos antes de Cristo ou há 2700 anos atrás, através dos 10 aforismos, das 10 sínteses ou 10 sutras do yoga. 5 yamas ou proibições e 5 niyamas ou deveres. E como fizeram centenas e centenas de outros manus avataras, como Ram, Krishna, Vyasa, Buda, Forri, Zoroastro, Kunatão e tantos outros, e em particular o grande mestre Jesus. As 50 portas de Biná ou da inteligência correspondem ao rei do mundo, Melquisedeque, e aos 49 mestres ou adeptos da humanidade. 7 de cada linha e cada um com 7 aspectos, totalizando a missão dos 7 raios de luz, totalizando 49 aspectos. As 50 portas de Biná correspondem a 5 fases, uma para cada raça-mãe ou estado de consciência da humanidade, cada uma com 10 portas ou sefirote, com 10 sefiras ou etapas, sendo 3 divinas, representando o Uno Trino, e 3 humanas ou evolutivas. As 10 sefiras formam a Kabbalah, ou a sabedoria oculta dos rabinos judeus da Idade Média, que engloba todas as obras esotéricas. E é por isso que todas as obras esotéricas são chamadas de cabalísticas. Existem, assim, 5 Kabbalahs, ou conhecimentos completos de 5 raças-mães, e a Kabbalah, que todos falam hoje, é apenas a 5ª. Kabbalah da 5ª raça-mãe ariana, a atual. Cada Kabbalah tem 10 sefiras, ou etapas, ou atributos que formam uma disposição conhecida como árvore sefirotal, onde cada sefira é uma porta, ou um fruto dessa árvore. E as 10 sefiras, ou portas, estão ligadas entre
entre si por 22 caminhos, rotas, destinos, que são as 22 cartas, lâminas, arcanos ou mistérios do tarô maior. As 10 sefiras e os 22 caminhos ou arcanos, mistérios maiores, tarô, formam a soma 10 mais 22 igual 32, que são os 32 portais da sabedoria do mistério dos mistérios. E fazendo uma redução teosófica do número 32, nós temos 32, 3 mais 2 igual a 5, ou as 5 portas principais, as 5 raças mães, os 5 sentidos que nós usamos para conhecermos tudo no mundo, os 5 dedos que temos em cada um dos 4 membros, a 5ª hierarquia que caiu do céu no meio dos homens, a hierarquia de Vênus, os anjos caídos, os avataras, os mestres e os manus da humanidade. As 10 portas de Binah, em cada uma das 5 raças mães, 3 representam aspectos divinos. A Trindade de Deus, como causa, lei, efeito, Pai, Mãe, Filho, ou Pai, Filho, Espírito Santo, Espírito, alma, corpo, cabeça, tronco, membro, o aspecto trino, existente em todas as religiões, e no homem também. E as 7 etapas seguintes, as 7 etapas evolutivas, representado por 7 raças mães, 7 sub-raças, 7 ramos raciais, 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 linhas de 7 mestres, 7 rishis, 7 planetas sagrados, 7 perfumes sagrados, 7 pedras e toda uma infinidade de aspectos centenários na evolução. O arcano 10 é a roda da fortuna, a roda de samsara ou de nascimentos e mortes. E cada experiência de raça-mãe é a matemática de base 10, que rege toda a numerologia humana. Os 22 arcanos do tarô, ou 22 caminhos, mistérios que ligam as 10 sefiras da Kabbalah ou da árvore sefirotal, contam o envolvimento das hierarquias com a humanidade e abrem os 10 mais 22, ou seja, os 32 portais da sabedoria. O tarô maior não é um instrumento de baixa magia para adivinhar coisas mundanas, pessoais, egoístas. É simplesmente o registro de tudo, de toda a história, de todo o envolvimento das hierarquias com a humanidade. É o registro de tudo o que já aconteceu, de tudo o que está acontecendo e de tudo o que vai acontecer. Entendendo o nosso programa de hoje, se você entendê-lo, você saberá como são as portas de Binah, as 50 portas da sabedoria. Você simplesmente poderá interligar todo o conhecimento da antropogênese ou da criação do homem e da cosmogênese ou da criação do cosmos, do universo. Interligar todo o conhecimento que existe, todas as tradições, todas as religiões, todas as artes, todas as filosofias, todas as ciências que estão separadas entre si pelas portas de Binah, que hoje nós vamos abri-las para interligar tudo, pois não existem duas verdades distintas, mas sempre uma verdade, só que com 2 aspectos, pois vivemos em um mundo polar. Existe um só Deus com 2 aspectos, bem e mal. Querido e querido ouvinte, como são essas portas de Binah? Como é que elas serão? O que estas portas têm a ver com os conhecidos registros akáshicos? Será que estas portas permitem saber vidas passadas? O que é Kabbalah? O que são as sefiras? O que é a árvore sefirotal? E será que é a mesma árvore do conhecimento do bem e do mal, do episódio do paraíso? O que representa ocultamente a Binah? Por que a língua dos hebreus é sagrada? Por que este povo é especial? Por que os arcanos estão ligados ao alfabeto hebreu? O que são as 50 portas do conhecimento? As 32 portas da sabedoria? As 22 portas do tarô? Por que as 22 portas ou cartas do tarô se abrem em 3 portas-mães, 7 portas correspondentes a 7 planetas e em 12 portas correspondentes aos 12 signos, totalizando as 22 portas? A Bíblia, que é um conjunto de livros, pode ser usada para abrir as 50 portas de Binah? Por que os livros de Ezequiel, um dos livros mais difíceis que tem, o livro de Daniel, de Enoque, do Apocalipse de São João, são chamados de livros cabalísticos? A Kabbalah, o tarô, ajudam a entender a Bíblia? E a Bíblia ajuda a entender a Kabbalah, o tarô? Como é que funciona? E os livros sagrados de outras tradições? O Sefer Yetzirah, os Vedas, os Upanishads, o livro dos mortos dos egípcios, será que tem valor? Estão ligados a isso tudo? Como é possível abrir as portas de Binah? Quais são as chaves? Onde estão? Como consegui-las?
Como é possível entender o tarô, a Bíblia, a Cabalá e ingressar nos mistérios maiores? Estamos aqui com o nosso programa Ocultismo Sem Mistérios e o tema de hoje, conforme você acabou de ouvir em sua abertura, As Portas de Biná, para você participar com a gente. Já temos um ouvinte na linha. Boa tarde, alô, quem fala? Alô? Quem fala? Manuel, Manuel, você mora onde, Manuel? no Parque Bristol, Parque Bristol. na zona sul de São Paulo. Ótimo. Muito bem, Manuel. Prazer estar falando com você. Obrigado pela participação. Antes de mais nada, e os microfones estão aí abertos para você fazer a sua pergunta para o professor Ademar. Eu gostaria de, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de manifestar a alegria Pois não. e certamente um grande privilégio estar terminando esse ciclo da história da humanidade, ouvindo, vendo essas coisas tão publicamente serem expostas, dando oportunidade a todos nós de terminarmos essa nossa encarnação com essa grande glória de conhecer o que até recentemente era tão reservado a determinados próceres da humanidade. É o que a gente fala aqui no início do nosso programa, Manuel, que esse ocultismo não tem aquele significado de oculto, mas sim de desconhecido, e a gente vai tentando aos pouquinhos passar essa informação para os nossos ouvintes. Mas eu pergunto se nós estamos na quinta raça-mãe, isso significa que estamos terminando essa espécie de ciclos da humanidade ou estamos apenas antecedendo uma outra raça-mãe? Perfeitamente. Obrigado pela sua participação. O professor Ademar vai responder a sua pergunta. Manuel. Agradeço. Obrigado. Bom, Manuel, nós na realidade pertencemos a 5 experiências raciais chamadas de raças-mães. Nós estamos na quinta raça-mãe ariana. Esta história de que só alemão, só descendente de Hitler é ariano é a maior mentira que tem. Porque toda a humanidade, desde os povos da África, da América do Norte, América do Sul, da América Central, ou seja, das 7 divisões que existem no nosso planeta, América do Norte, América do Sul, América Central, Europa, África, Oceania, Austrália e Ásia, estes 7 continentes representam 7 experiências de raça ariana. Todos nós, na humanidade inteira, pertencem à raça ariana. E cada raça-mãe, ou seja, nós estamos numa quinta raça ariana, e cada uma dessas 5 raças-mães, elas têm 7 sub-raças, ou experiências derivadas, porque tudo se desenvolve numa questão setenária. Nós estamos na quinta raça-mãe ariana, que ela tem 7 experiências. Só que nós estamos na quinta experiência de sub-raça chamada de teutônica. E em pleno momento, no apogeu de transformação da quinta sub-raça teutônica para uma sexta sub-raça, com sementes Inca-Tupi ou sementes da Europa que migraram para a América do Sul. Nós estamos numa transição não de raça-mãe, mas numa transição de sub-raça, ou seja, da quinta sub-raça teutônica para a sexta sub-raça, que nós chamamos também de bimânica. Nós estamos numa transição de sub-raça. E toda transição destrói-se tudo que foi feito, escolhe-se o que está dentro do padrão evolutivo e esta escolha passa a compor aquilo que começa numa próxima fase. Esta virada de milênio, o final dos tempos, tão bem falado em todas as religiões, que o próprio Mestre Jesus falou, que Nostradamus diz, que todas as religiões têm, que diz que de 2000 não passará, todo mundo fala isso. O que é o final dos tempos? Não vai acabar a evolução, não vai acabar o mundo. Simplesmente é uma transição de uma quinta sub-raça para uma sexta sub-raça. Existe todo um chacoalhar da Terra, terremotos vão ocorrer, guerras, pestes, ou os 4 cavaleiros do Apocalipse vão estar presentes na humanidade, quais sejam domínio, fome, guerra e peste. E vai destruir todo um ciclo apodrecido e gasto para dar origem a um novo ciclo. E quem vai comandar todo esse processo é uma nova manifestação crística. Todas as religiões dizem que vai surgir um novo Cristo. Os hebreus estão esperando a vinda dele, mas é a primeira vez. Eles se enganaram quando chegou Jesus. Foi um erro, infelizmente. Mas eles estão esperando a vinda do Messias. E o nome geral deste ser, em todas as tradições, ele é conhecido como Maitreya, o Senhor das 3 dimensões, dos 3 mundos. Muito obrigado pela sua participação, Manuel, e continue sendo o nosso ouvinte de sempre. É isso aí. Vamos a mais um ouvinte que vai participar conosco no programa Ocultismo Sem Mistérios, hoje falando sobre as portas de Biná. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, aqui é Cristina de Itaquá, tudo bem? De onde? Itaquaquecetuba. Ah, Itaquaquecetuba, que beleza. Prazer a sua participação aqui. Pois não, Cristina, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de perguntar para o professor a respeito do tarô. Eu li a respeito do tarô mitológico e a gente vê que cada carta é um passo iniciático. Tanto começa com o louco ou começa com o mago, mas sempre termina num deles. E é sempre um passo você avançando e crescendo. Eu queria que ele falasse um pouco sobre o tarô, sobre o negócio de todo lugar tem curso de tarô, e as pessoas assim, parece que avacalharam muito.
com um ensinamento que quando você lê, você vê que é mais pro seu autoconhecimento do que você ficar adivinhando coisas pros outros. E eu queria que ele falasse também sobre os arcanos menores, tá bom? Tá bom. Eu acho que o professor Ademar vai falar um pouquinho sobre mística e misticismo para você. É isso aí, Viviane. Tá bom? Obrigado pela Beijo participação. pra vocês, tá? Obrigada. Bom, Cristina, você falou do tarô mitológico. Existem vários tarôs, porque o tarô acompanha a humanidade desde a época da Atlântida, ou seja, desde o começo da raça ariana, através dos 7 rishis que deram todo o primeiro impulso da raça ariana, e toda a raça ariana nasceu da raça negra, da bendita raça negra, só que como uma experiência hindu. Tanto é que até hoje o hindu tem a cor de pele escurecida. Hindu, ele é de raça negra. A gente vê. A bendita raça negra, a raça ariana não é só a raça branca, como todos nós falamos. Todos nós tivemos a origem na raça negra, na raça ariana, e quem deu esta origem foram os semitas. E nós sabemos que Abraão casou-se com Sara, Sara era estéril, ele teve que se misturar com alguém de raça negra, que foi Agar, que era uma escrava egípcia de raça negra, para dar origem ao patriarca dos árabes, que é Ismael. E depois Sara tornou-se fértil, e Abraão, ligando-se com Sara, deu origem a Isaac, que é o patrono dos hebreus. Aí veio toda esta mistura racial, compondo tudo que existe até hoje. Esta é a realidade. Mas o arcano quer dizer mistério. E a linguagem dos 22 arcanos, elas representam todo o envolvimento de todos os tempos, de todas as hierarquias, com toda a humanidade que existiu em todos os tempos. É algo grandioso. Cada lâmina do tarô equivale a uma bíblia completa de verdade e de conhecimento. Quem entra nos arquétipos ou na simbologia do tarô, na consciência dele, automaticamente, entra o conhecimento puro, perfeito, imediato, por um processo de intuição, de todo o conhecimento equivalente a cada lâmina a uma bíblia completa, que é algo superior. A mitologia, toda a mitologia, nada mais é do que a história de envolvimento dos deuses com os homens, das hierarquias com os homens. O tarô mitológico conta essa história do envolvimento, através da mitologia, dos deuses com os homens, e da mistura dos deuses com os homens que deu a classe dos heróis. Depois existe o tarô egípcio, ligado a todos os mistérios egípcios, de mesmo conteúdo dentro da mitologia egípcia. Existe o tarô cigano, ligado aos mistérios maiores, que este povo, os ciganos, tiveram por incumbência, por missão, divulgar para a humanidade. Só que eles divulgaram para a humanidade o tarô menor. Porque o tarô maior, existem 2 tarôs. O menor, que ele equivale ao baralho com 56 cartas. Nós sabemos que o baralho comum tem 4 naipes vezes 14 cartas, que vai dar 56. Eu estou considerando aqui os 2 copos ou cálices e os 2 coringas. É o baralho completo. O baralho menor tem 56 cartas e é o baralho que nós conhecemos, onde a gente joga pif-paf, pôquer e tudo mais, né? E o famoso buraco, truco e tudo mais. O tarô menor nada mais é do que uma linguagem sagrada. Como é que a divindade fez? Ela sabe que o homem nunca vai se largar do vício. Então, através do vício, ela perpetuou uma verdade sagrada, que é o baralho. O baralho comum tem toda a história das hierarquias. E ele está ligado a todos os 4 tipos de temperamentos humanos, aos 4 signos do fogo, do ar, da terra e da água, e a todas as variações dos 12 signos relacionadas à experiência humana. Ou seja, o tarô menor é a maneira correta de nós lermos o destino das pessoas. E o tarô maior é a maneira correta de nós lermos o envolvimento da humanidade com as hierarquias ou da hierarquia com as humanidades. Infelizmente, a humanidade usou de uma forma errada o tarô. Mas o verdadeiro tarô, ele é perpetuado em escolas de iniciação. Se você entrar na nossa escola de iniciação eubiótica, você vai ver um tarô que não existe por aí. É um tarô fechado, é um tarô já para a era de Aquário, que no último grau de iniciação, que é o 4º grau que nós chamamos, é que nós passamos esse tarô. E quem entrar na essência desse tarô sabe tudo o que vai acontecer na era do Aquário e até o final dos tempos. Porque o tarô tem tudo o que aconteceu no passado, tem tudo o que está acontecendo no presente e tem tudo o que vai acontecer no futuro. Por isso que ele é o maior instrumento da magia para adivinhar o passado, o presente e o futuro. Agora, eu concordo com você, Cristina, que deixaram muito popular. Você usou uma palavra forte, avacalharam o tarô. Mas realmente o pessoal usa algo sagrado de uma maneira egoística. Agora, o tarô, ele é mágico. O
tarô ele cria uma ambiência e, como todas as forças da natureza, os elementais, os anjos, eles se ligam à nossa consciência. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se eu usar o tarô para o mal, ele vai funcionar para o mal. Se eu usar o tarô para o bem, ele vai funcionar para o bem. Quem usa o tarô, quem manipula as forças de magia, é que determina se a coisa é magia branca ou magia negra ou a magia cinzenta, que é na maioria das vezes. Muito obrigado pela sua participação e um grande abraço a você, Cristina. As portas de Biná, o nosso tema do programa de hoje. Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Cida? Cida. Isso. De onde você está falando, querido? É Vila Ré, Zona Leste. Ah, Vila Ré. Tudo bem com você? Tudo bem. Qual a sua pergunta para o professor Ademar hoje? Sim. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar por mais um programa. É um tema que me fascina. Eu vou estar ligadíssima. Mas sobre hoje, qual seria a pergunta? Sim, eu gostaria de saber o que as portas de Biná têm a ver com os registros acásticos e por que a língua dos hebreus é sagrada. Agora, no outro programa, eu ouvi dizer que no dia 22 próximo passado foi aberto mais um portal, o Portal da Verdade. E eu gostaria que o professor falasse, fizesse algum comentário. Maravilha de pergunta. Obrigado pela participação, Cida. Você ouve a resposta pelo rádio. Muito obrigada. Obrigado. Bom, Cida, primeiro a gente quer agradecer porque você está sempre participando com essa voz gostosa que chega para nós sempre com uma pergunta inteligente. Parabéns a você pela sua pergunta. Primeiro vamos falar das portas de Biná com relação aos registros acásticos que você perguntou. Os registros acásticos, esta própria palavra akasha, representa um quinto princípio ou o princípio de onde emanam os outros quatro princípios. Ou seja, de akasha emana o princípio que nós chamamos Prithvi, que é o princípio que plasma todo o reino mineral. Emana o segundo princípio que nós chamamos de apas, que emana todo o reino vegetal. Um terceiro princípio chamado de tejas, que plasma tudo que é energético, calórico. Um quarto princípio chamado vayu, que emana tudo o que é hominal. O princípio energético, ele plasma também o animal. Nós temos 4 reinos da evolução que eles são plasmados por 4 princípios. E tudo isto emana de um quinto princípio. Todos nós já falamos em programas anteriores, todos nós temos um átomo permanente que registra todas as experiências evolutivas. Ou seja, todas as nossas experiências, desde a primeira vez que a gente pertenceu à humanidade até a data de hoje, tudo isso está registrado num átomo permanente que nós chamamos, naquele programa, demos uma ênfase muito grande, ponto bindu ou ponto vindu, que é o átomo permanente das experiências. Toda a experiência humana está neste átomo permanente. Assim como toda a experiência da humanidade também está neste átomo permanente. Existe o registro acástico individual e o registro acástico coletivo. O registro acástico coletivo, ele é conhecido em alto esoterismo, no esoterismo mais elevado, pelos mestres, pelos adeptos, ou por pessoas que seguem o esoterismo elevado, como Duat, ou mundo arquivo de toda a evolução. Quem entra na consciência de Duat, que é um mundo suprassensível, entra na consciência dos registros acásticos, ele entra, ou seja, ele atravessa ao mesmo tempo todas as portas de Biná. As 10 portas da primeira experiência chamada adâmica, as 10 portas da segunda raça-mãe ou experiência chamada hiperbórea, as 10 portas da terceira experiência chamada lemuriana, as 10 portas da quarta experiência chamada Atlante e, até agora, as 5 portas primeiras, estamos passando para uma 6ª porta da quinta experiência chamada ariana. As portas de Biná, elas estão intimamente ligadas ao registro acástico. Esta é a resposta à sua pergunta. E você fez uma outra pergunta que... Sobre o portal aberto agora. Sim, o portal. Bom, sobre esses portais, estão sempre falando que abre um portal, que abre outro. Cada vez que existe um alinhamento de planetas, cada vez que existe uma configuração no céu, cada vez que surge um mestre na humanidade, cada vez que alguém se ilumina, a gente pode dizer que é um portal que se abre. A abertura destes portais é contínua, não é só em determinadas datas, em determinadas épocas. Sempre que a humanidade precisa de um empurrão, sempre que ela precisa de um impulso maior, é aberto um destes portais. O que é a abertura de um portal? É jogar no meio da consciência coletiva, no meio dos arquétipos da humanidade, do inconsciente coletivo, um conhecimento. E aquele que tem afinidade com esse conhecimento consegue captar. Esta é a explicação esotérica de um portal. Nada mais é do que uma consciência superior colocar à disposição da humanidade um conhecimento. E o portal é a própria passagem desse conhecimento de um aspecto superior para um aspecto humano. Programa Ocultismo Sem Mistérios pela Rádio Mundial de São Paulo, 1150 kHz, e que agora vai atender, ainda dá tempo da gente entender mais um ouvinte. Então vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Heloísa. Heloísa. Isso. De onde você está falando, Heloísa? Da Penha. Penha. Isso.
Maravilha. Qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber qual é a diferença do baralho de Crowley, do tarô de Crowley, talvez eu não tenho bem certeza se é o de Thor, para os outros tarôs. Tarô de Crowley, é isso? Ou o tarô de Thor, talvez seja o de Thor, se não me engano. Bom, a gente pode explicar para você, Heloísa. Existem muitos tipos de tarô. Nós temos o tarô egípcio, nós temos o tarô cigano, nós temos o tarô de Marsella, nós temos, olha, uma infinidade grande. E nós temos também o próprio tarô de uma escola de iniciação, que é um tarô hermético fechado que ninguém conhece. A origem do nome do tarô nada mais é do que a figura que cada um que estuda o tarô desenvolve determinadas figuras, ele acrescenta alguma coisa que ele captou em termos de sua consciência, do seu grau de consciência, naquelas lâminas, ele faz o desenho de acordo com aquilo que ele acha que deve ser. E ele dá o nome de um tarô. Mas o tarô, independentemente daquela figura que ele tem, ele é uma carta mágica, um instrumento mágico. Se nós usarmos um tarô de Marsella, se nós usarmos este tarô de Thoth, que você falou que é o egípcio, um tarô comum, existe o de Crowley, que deve ser esse nome que você fala, que é uma pessoa que tinha capacidades de adivinhar. Existem, vamos dizer, uma infinidade de tarôs. Mas se a pessoa entra na essência do tarô, daquela simbologia, ela entra em estado de consciência superior. E aquele símbolo nada mais é do que um ponto de referência para a pessoa galgar um estado de consciência. Independentemente do tarô, existem vários que são válidos. Mas é lógico que aquele que é dado numa escola de iniciação, ele tem os símbolos reais, ele tem os símbolos mais fortes, ele tem muito mais detalhes, ele expressa a própria verdade. Porque dificilmente um ser, seja ele qual for, ele consegue ter consciência dos 22 arcanos. Eu vou explicar melhor. Que o meu mestre, muita coisa que eu falo, eu aprendi com ele, que eu fui discípulo dele. Então, se você quiser aprender sobre obiose, quem foi um dos meus mestres, que é o João Roque Gomes, que ele vai falar sobre a iniciação de JHS. JHS, esse ser que fundou a eubiose, ele via os 22 arcanos de uma forma holística, global, e como que se fosse uma imagem virtual na frente dele. Tudo isso passava-se na frente dele como uma imagem de cinema. E aquela imagem que mostra-se pelo arcano maior é o reflexo daquilo que ele colocou nas lâminas do tarô de Aquário, que a humanidade não tem acesso. A humanidade só vai ter acesso a esse tarô, a eubiose vai liberar, a partir do ano de 2005. É um tarô que vai ser comum. Isso vai estar até em bancas de jornais, se tiver banca de jornal na época. Mas a figura é sagrada e o que vale é entrar em contato com essa essência. Funciona assim. Você não tem que se preocupar, Heloísa, se o tarô é egípcio, se ele é cigano, se é isso, se é aquilo. O que interessa é o impulso de você entrar no grau de consciência equivalente ao do tarô. Porque existem anjos, existem elementais, existem espíritos da natureza que criam uma ambiência favorável a que o tarô se mostre como conhecimento àquele que usa do próprio tarô. Funciona assim. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Bom, infelizmente não dá tempo da gente atender mais nenhum ouvinte, viu, professor? Não voou. Voou o tempo hoje. Hoje foi, assim, rapidíssimo, porque o assunto é muito palpitante, é muito interessante. Tivemos as respostas um pouco prolongadas. Mas vamos ao término do programa com o professor Ademar Ramos. Bom, o nosso programa Ocultismo Sem Mistério chegou ao seu final. E como mensagem a você, querido ouvinte, para que você tenha sempre o bom viver, uma vida natural e em perfeita harmonia com todas as forças e com todas as leis ocultas da natureza, vamos às nossas recomendações finais sobre este assunto fantástico, importantíssimo, que é as portas de Binah. As 50 portas da sabedoria, elas estão divididas em 5 grupos de portas maiores. E cada grupo tem um conjunto de 10 portas. Toda a humanidade presente está ligada à 5ª porta maior, onde está escrito raça ariana. E já passou a primeira porta da sub-raça ariana, chamada de área primitiva. A 2ª porta, chamada de área semita ou caldaica. A 3ª porta, chamada de irânica ou proto-persa. A 4ª porta, chamada de céltica. A 5ª atual, chamada de teutônica. E estamos no final desta 5ª sub-raça, chamada de teutônica. E neste momento, agora, neste momento atual, está se abrindo a 6ª porta para o término da experiência de peixes e o começo da experiência de aquário. E como falei no início do programa, quem abre a porta é sempre um avatara, uma manifestação de Deus entre os homens. A 5ª porta foi aberta por Jesus, o Cristo, no ciclo de peixes há 2000 anos atrás. E a 6ª está
sendo aberta nesta virada de milênio pela volta de Cristo, com uma nova tônica, com uma nova consciência adaptada ao ciclo atual. Um Avatara esperado por todas as religiões, por todas as tradições, conhecido com o nome de Maitreya. Nesta virada de milênio, o Avatara Maitreya, como uma nova manifestação crística, fecha a porta do ciclo de Peixes e abre a porta do ciclo de Aquário. E no umbral da porta, ele se posta como julgador do ciclo, destruindo quem fica atrás da porta, preso ao ciclo de ferro, a apegos, a vícios e a materialidade perversa, a materialidade ligada ao mal, e deixando passar apenas os que estão dentro do padrão evolutivo de ética e de moral, para iniciar um novo ciclo, um ciclo de ouro, o ciclo de Aquário, repleto de felicidades e de virtudes. O impacto de fechamento da quinta porta provoca tremores, terremotos, cataclismos, desgraças, sufoca e asfixia, e deixa a humanidade à mercê dos 4 cavaleiros do Apocalipse, à mercê do domínio, à mercê da fome, da guerra e da peste, que atacam a tudo e a todos que ficam para trás. E a abertura da sexta porta aos escolhidos abre toda uma possibilidade de crescimento, de evolução, de paz, de amor, de harmonia e de orientação junto com a nova vinda de Cristo ou de Maitreya. Assim, querido e querida ouvinte, busque esta porta, tente abri-la, esforce-se através dos valores de sua religião e defenda-se neste final de ciclo apodrecido e gasto com as armas da ética, da moral e da justiça. Alimente-se de amor e de esperança, de fé e de compreensão e busque a vinda de um novo Salvador, do Cristo universal, na religião que você tiver. Isto é importante, na religião que você tiver e na tradição que você seguir, pois se ela for verdadeira, ela fala com certeza na vinda de Maitreya, nesta virada de milênio, mesmo que com outros nomes, com o nome de Jesus, com o nome de Cristo, como Messias, como Maomé, como Krishna, não interessa, com qualquer nome que seja, pois Maitreya é a essência do Cristo universal, a essência de Melquisedeque, o rei do mundo, o planetário Terra, presente em todas as verdadeiras religiões, tradições e filosofias.